Boa tarde, pessoal. Essa é uma apresentação do curso de construção da Rabeca Caiçara. Esse curso é um prêmio do Conselho Municipal de Política Cultural de Caraguatatuba, pela Fundação Cultural também, Fundac. E eu sou Pedro Caetano, mestre da cultura caiçara, tá? Eu construo a rabeca que eu aprendi com meu avô. Meu avô construía a rabeca caiçara, até então nem sabia que era, na verdade, um bem tão grande que é, né? A rabeca caiçara. A rabeca caiçara é considerada um bem material da cultura caiçara e também da cultura de Caraguatatuba. Para aqueles que não sabem, caiçara é todo aquele que nasce do sul do Rio de Janeiro até o Paraná. E nesse território entre a serra e o mar, todos aqueles que nascem nesse território é caiçara. E a rabeca faz parte dos folguedos, né? Faz parte das danças caiçaras, das comunidades caiçara. Então era com ela que o povo caiçara se divertia, né? Através dos mutirões, que o patrão convidava os amigos para fazer o mutirão e davam como pagamento uma festa num sábado que virava para o domingo, né? Que é o fandango. A rabeca caiçara, ela é construída igual uma canoa, ela é cavucada num pedaço de cacheta, tá? E depois colocado um tampo. Ela é considerada mãe do violino. A rabeca, ela não é origem, ela veio de fora, né? Ela é a origem da asiática, para aquele lado mais ou menos lá, e ela veio com os portugueses para cá, né? Tem alguns lugares que eram Rabel e vários outros nomes, e aqui para a gente ficou como rabeca. A construção da rabeca aqui no território caiçara é feito desse modo, é cavucado num pedaço numa madeira leve, como é a cacheta, né, ou mesmo no cedro rosa, e cavucada, colocado um tampo. Antigamente se usava as cordas de tripas de animais, né? Então era bem simples, né, e bem rústica. Ela é um instrumento rústico. Mas a rabeca nós temos no Brasil todo, gente. Hoje nós temos desde o sul, aqui, desde Santa Catarina até o norte, nós temos a rabeca. Então nós temos a rabeca do Rio Grande do Sul, a rabeca caiçara e a rabeca também do Nordeste, né? Do cavalo marinho e de vários outros ritmos que tocam lá, tá? A rabeca, os rabequeiros costumam falar que a rabeca tem alma, né? É um instrumento que tem alma. Na verdade ela tem alma, que a gente chama de alma. É um pedacinho de madeira que vai aqui em cima aqui, que faz com que esse tampo de cima se conecte com essa parte de baixo, dando uma sonoridade maior, né? Então essa é a alma da rabeca. Tem histórias, inclusive, diz que estava num baile lá, o capeta chegou, tá? Para participar do baile e ele queria acabar com o baile. Então ele fez uma proposta para os tocadores, né? Para os fandangueiros, se queriam competir com ele, né? E cada um que passava lá, tocando a viola, tocando outros instrumentos, perdia, ele ganhava. E se ele ganhasse essa aposta, ele acabava com a festa e levava a alma dos tocadores, né? Mas quando chegou, na hora que o rabequeiro colocou a rabeca para ele tocar, ele não estava, a gente fala na lenda, fala que é um capeta, né? Mas não aparecia em forma de capeta, né? Então daí o que fez? O rabequeiro entregou a rabeca para ele assim, né? E como se sabe que o capeta tem medo da cruz, né? Então a hora que ele viu a cruz da rabeca com o arco, né? Ele só deu um estouro e virou fumaça e sumiu, né? Então ele diz, né? O fandangueiro geralmente diz, né? Que é interessante que cada um tenha uma rabeca pendurada na sua parede, porque é um sinal de cuidado, né? Que ali não vai entrar ninguém que faça mal com a família, né? Então isso é uma parte que a gente tem, né? A rabeca,
A rabeca vou falar um pouco sobre a cacheta, né, que é a madeira que a gente faz a rabeca. A cacheta é essa madeira aqui, ó. Ela é bem leve. Se fosse outra madeira seria bem pesada, é a cacheta. Nós temos aqui nos nossos alagados, né, no litoral, em todo o Brasil, na parte alagada, nós temos a cacheta. É uma madeira de uso sustentável, é uma madeira que a gente pode cortar, que ela logo está nascendo outra, do lado já está nascendo outra, então não tem problemas de a gente acabar. Nós podemos ter o meio de trabalhar a cacheta, né? Então a cacheta é bem sustentável, só que nós não podemos tirar. As leis ambientais de hoje não deixam que nós retire a cacheta. Em Paranaguá, no Paraná, os caiçaras lá conseguiram aprovar uma lei agora, inclusive, que eles podem retirar a cacheta, né? Então isso é interessante para que aconteça com a gente, porque nossos cachetais aqui, gente, estão sendo aterrados para ser construídos condomínios. Nós não podemos tirar a cacheta, mas um condomínio pode aterrar um cachetal todinho, perder toda a madeira, como acontece mesmo aqui durante a construção da rodovia aqui. Foi retirado várias cachetas e incineradas. Eles jogam na máquina e repicam tudo. E a gente não pode usar essa madeira para poder fazer uma rabeca ou fazer outros instrumentos. Porque não é só a rabeca que nós fazemos da cacheta. Nós fazemos a viola, né? A viola caiçara, o macheto, tudo de cacheta. Essa daqui já não é cavucada, né? Mas nós fazemos ela cavucada também. Tá? E nós temos dois tipos de cacheta, uma que dá no alagado e outra que dá no morro. Então a que dá no morro, geralmente, o diâmetro dela é maior, né? Então a gente pode, é leve igual, né? Mas ela é um pouco mais larga, né? Então isso é uma das coisas que a gente nós temos dificuldade às vezes de conseguir a cacheta para fazer a rabeca. Essa aqui é uma rabeca pequena que eu estou fazendo, menor, ela ainda não está terminada, né? Mas você está vendo que ela tem um corpo todo de cacheta cavucada. Para hoje a gente para aproveitar a madeira, nós geralmente fazemos. Olá, seja bem-vindo. A gente faz a colagem, né? A gente corta ela, faz a colagem dela, emenda, para poder usar, para aproveitar melhor a madeira, tá? Então isso é uma das coisas que a gente faz, reaproveita a madeira para poder a gente conseguir fazer mais. Então às vezes que nessa madeira que a gente corta ao meio, faz duas rabecas para poder e coloca o braço, como essa daqui, ó, já braço de cedro rosa. O cedro rosa é a outra madeira que a gente consegue fazer a rabeca, só que é muito difícil a gente encontrar hoje. Está em extinção, então a gente não encontra, a não ser quando pedaços de cedro antigo, mas é muito difícil a gente encontrar o cedro. É uma madeira também leve, então a gente consegue trabalhar ela, dar acabamento e o cedro fica um acabamento muito lindo, né? Então essa daqui tem uns detalhes, é de cacheta com os detalhes de cedro, né? E roxinho também, que a gente faz alguns defeitos. Então assim é feita a rabeca. Para fazer a rabeca, como eu falei para vocês, nós temos que cortar a cacheta, né? Depois que cortar, nós temos que lavrar ela. Lavrar nada mais é, porque o tronco é redondo, lavrar nada mais é do que pegar a parte dela inteira e vir, no caso, se fosse que o tronco, e vir aploinando ela, deixando mais ou menos quadrada, né, a parte para poder acertar. Isso que se fazia antigamente. Hoje nós temos máquina que a gente consegue fazer isso, mas antigamente era tudo lavrado no machado e no enxó. Então era com enxó e com machado que se lavrava ela, para deixar ela depois rachava, era rachado assim, tirado em chapas. Isso aqui foi tirado na motosserra, mas era tirado em chapas através do machado. Então rachava-se a madeira para poder dar a espessura para a gente poder fazer a rabeca. Depois que ela estava mais ou menos igual a essa daqui, nós tínhamos um molde, né? Temos um molde. Geralmente eu fiz até dois aqui, mas geralmente é um só. Por que um só? Porque você marca bem o centro da madeira e depois faz essa parte que depois vira ela, para ela ficar igual. Então ela vai fazer sempre igualzinha, né?
Mas como que eu falei para você, a rabeca é um instrumento rústico, tá bem rústico mesmo. A rabeca não tem tamanho, não tem um tamanho como um violino ou os outros instrumentos, né? Então, geralmente se faz, se você fizer maior, quanto mais maior você fazer a rabeca, a sonoridade dela vai sair um som mais grave. Se você for diminuindo, a sonoridade vai sair mais aguda, né? Isso aqui também faz parte da rabeca, né? A rabeca, na verdade, é um instrumento de cordas friccionadas, né? Que significa que para tocar ela temos que ter um arco, né? Para poder friccionar a corda do arco com as cordas da rabeca. Como eu falei para vocês, antigamente se usava tripas de animais, né? Secas para fazer isso aqui. E os arcos, né? Que os de violino geralmente são de crinas de cavalo. Nós aprendemos, o Caiçara aprendeu com os índios a usar folha de tucum. O tucum é um coquinho que dá nas varjas nossas aqui. Ele aprendeu que a hora que ele pega a folha do tucum, que ele quebra ela, ele consegue tirar um fiapinho dele ali, que é uma fibra muito forte, que ela unindo várias delas é muito forte. Usava-se para linha de pesca e entre eles para fazer o arco. Também nós usávamos algumas famílias que não conseguiam fazer isso, usávamos essa fibra aqui, timbopeva, gente. Isso aqui é um cipó. Eu trouxe isso aqui, ó. Isso aqui é um samburá feito de timbopeva, são 2 samburás, né? E com isso daqui nós fazíamos também as cordas do arco. Então eram materiais totalmente assim, que a gente aprendeu a mexer, né, na terra. Então fazia o arco. Esse aqui já está quebradiço, mas ele fazia esse corta esse aqui bem fininho e tira bem várias fibras e estica aqui. Então tem um modo que a gente estica isso aqui para ficar bem esticado, né? Os arcos dos violinos geralmente tem uma peça que você solta ele é de crina, é um modelo diferente. A nossa os arcos geralmente são mais simples, né? E ele faz a parte de tocar. As rabecas caiçaras, né, geralmente são 3 cordas. Antigamente, como falei para vocês, de tripa, né? E sempre a gente faz com 3 cordas. Mas nós temos a de 4 cordas também. No caso, nós temos essa rabeca aqui que foi feita de restos de madeira, né? Essa aqui foi o resto de madeira que eu fiz, né? Entortei ela, fiz uma caixa, né? Essa tem 4 cordas, igual o violino. Então, ela é também tem bastante sonoridade. Essa aqui não está tocando. Então, a gente pode aproveitar várias coisas para fazer rabeca. Como eu falei, a rabeca é um instrumento rústico e ela não tem um tamanho, nem um modo. Então, você vai encontrar no Brasil vários tipos de rabecas. Algumas rabecas que é feito quase parecido ao nosso aqui, só que são 2 coxos, um ao outro, que é colado, né? Esse aqui, o nosso, é só um tampo, né? Um corpo e um tampo, né? E a rabeca tem os nomes legaisinhos que nós coloquemos. Enquanto no violino, né, isso aqui se chama voluta, né? Isso para nós aqui, isso aqui é caracol. Daí nós temos a mão, as tarraxas ou cravelhas, né? O braço, né? O espelho. Daí nós temos o corpo, né? Nós temos a cintura, o corpo, a cintura, né? Nós temos o umbigo. Daí essa parte aqui da rabeca, que se chama, pra gente se chama lacraia, é um nome bem de um bicho, né, que nós temos aqui, lacraia, e cavalete. Então são os nomes bem naturais que nós temos da rabeca, né? Então nós aqui sempre procuramos, o povo caiçara que construía a rabeca, sempre colocou o nome do dia a dia, de animais, de coisas que ele via na frente, né? Então isso foi muito interessante e é muito interessante para a gente, né? É como eu falei para vocês, isso aqui é um bem da cultura, um bem material da cultura caiçara. E nós devemos preservar. E o que eu vou estar fazendo é passando esse conhecimento a outras pessoas. O meu avô, da minha família, só eu faço a rabeca.
Meu avô fazia muitas coisas, né? E as últimas 2 rabecas que ele fez, ele deu para as pessoas, pelos amigos deles, turistas que tinha em Caraguá, né? E até procurei tentar ver se encontrava, e a família não ficou com nenhuma, né? E hoje eu faço a rabeca. Por quê? Porque a gente tem que preservar a nossa cultura. Nós não temos mais aqui em Caraguá quem faça a rabeca. Nós tínhamos um senhor que eu conheço, nós tínhamos mais um senhor no Morro do Algodão, mas esse senhor também foi embora, né? Mas os antigos faziam, tinha mais pessoas antigas que faziam. E nenhum dos filhos, ninguém se interessou mais em fazer a rabeca, nem a viola, né? A viola já era mais difícil, embora essa viola que não seja de coxo, aquela ali, mas nós fazíamos a viola, então, né? E fazíamos o machete. Os instrumentos do fandango, né? Que é o nosso ritmo aqui do litoral, né? O que faz os bailes, faziam os bailes, né? Antigos, geralmente era a rabeca principal, a viola, o macheto, que era um instrumento um pouquinho menor que isso aí, que a gente fala que é o pai do cavaquinho, né? A caixa e o adufe. O adufe nada mais é que um pandeiro, só que o pandeiro antigo, né? De couro, geralmente ele bate um pouco mais diferente, né? As batidas dele são diferentes. Isso são os instrumentos básicos do fandango caiçara. E o fandango caiçara nós temos um imenso ritmo, né? Nós temos o bate-pé, que é a chiba, né? Que é os bailes que mais gostam, os homens, nos bailes os homens batem o pé, né? E as mulheres só dançam, né? Valsam, né? Geralmente os homens que fazem o contraponto da rabeca ou da viola, batendo o pé, né? Depois nós temos as cirandas, né? Onde os dois valsam, mas nós temos vários ritmos, cana verde e outros ritmos, bastante ritmos nós temos do fandango, bastante tipos que as pessoas tocam e dançam, né? E esses ritmos hoje, a gente só consegue saber como que é, ou seja no Ubatuba, ou seja no litoral sul, Cananéia, Iguape e no Paraná. Então o que nós temos que fazer? Caraguá é uma cidade mais nova do litoral, é a cidade mais nova, né, em termos de que se virou cidade mesmo. E falam-se inclusive que hoje nós não temos caiçara aqui, né? Triste isso. Mas essas festas se faziam na cidade. Essas festas se faziam na fazenda Serra Mar, principalmente, que na verdade a cidade antiga não tinha nada. Pelo que meu pai fala, meus avós falavam, Caraguá, a cidade de Caraguá não tinha nada. Onde se fazia a cidade mesmo era a fazenda dos ingleses, onde tinha cinema, onde tinha campos de futebol para passear, para o pessoal jogar, tinha várias outras coisas, né? Então todo sábado, meu pai conta que todo sábado geralmente tinha um baile em cada parte da fazenda, porque a fazenda tinha vários núcleos, né? Queixudanta, eu não sei o nome, não lembro o nome de todos, né? Mas tinha vários núcleos, e esses núcleos que geralmente faziam a dança. Então cada vez era num lugar. E hoje quando a gente procura alguma coisa sobre o fandango em Caraguá, a gente não consegue encontrar. Então o que eu quero é que as pessoas aprendam sobre a cultura caiçara, aprendam sobre as nossas festas, né? A rabeca, além de ela ser um bem material, dos folguedos caiçara, ela não toca só nas danças, né? Ela toca na parte sacras também, né? Ela faz a parte da folia de reis, da folia de divino, São Benedito, tudo isso aí se tocava a rabeca, faz parte, né? Então era ouvido a rabeca nesse som. E em Ubatuba a gente vê ainda, né? Nesses outros locais que a gente está falando, a gente escuta ainda a rabeca tocando, né? Então por isso que é uma parte que eu falo, inclusive, que um povo sem cultura, gente, se a gente não conhece a cultura da gente, a cultura que faz parte do nosso território, o que a gente é? A gente não é nada. A gente só vai ser somente uma pessoa que pega a cultura de outros lugares? Não, nós temos que mostrar, a gente temos sim que conhecer as outras culturas, mas também temos que levar em frente a nossa cultura, mostrar que nós temos essa cultura. E isso que eu estou falando aqui agora faz parte da cultura caiçara. Antigamente, para se fazer a rabeca, além de nós temos um toco de madeira, aqui uma chapa de madeira, a gente usava muito
e riscar, né? Riscar, no caso aqui, a rabeca, né? Fazer a marcação, né? Fazer a marcação aqui, depois nós vínhamos cavucando. E hoje a gente faz com uma facilidade tremenda, às vezes a gente passa tico-tico, depois vem cortando por dentro, fica mais fácil, mas antigamente só usava isso daqui, ó, enxó. Nós usávamos isso aqui, nós usávamos tudo para fazer as canoas, né? É um enxó goivo, então, isso aqui está sem corte, mas ele corta, então é só ir batendo, depois de marcado, ó. Então ir cortando e cavucando. Então demorava bastante, demorava meses para fazer uma rabeca, né? Usava o formão, né? Então às vezes para a gente acertar os cantos dele, a gente batia assim com o formão, ia marcando ele, fazendo a marcação, para depois ir tirando em lascas, né? Então com o formão, com o enxó, nós ia tirando os em lasca. Nós temos vários tipos de formão, temos esse outro aqui que é até melhor para fazer. Isso aqui são o que sobrou das coisas do meu avô. Olha, isso aqui fazia, bate bem, ó. A gente consegue cortar bem. E dá um corte mais reto, não dá para chanfrar a madeira direitinho, deixar ela mais lisa, né? Então assim era feita a rabeca caiçara. É feito a rabeca caiçara. Embora hoje nós não use quase esses instrumentos aqui, mas a gente usa o formão. A gente usa a grosa, porque a grosa a gente vai fazer essa parte aqui, ó, do braço, para ficar redondinho, acertar essas partes. Então todas com a grosa, né? Então isso a gente usa a grosa, usa para fazer aqui, ó, a cintura, né? Então toda essa parte a gente usa para fazer a grosa, né? E os formão sim para cortar. O tampo, a gente geralmente, olha gente, você vê que esse daqui, ó, para a gente tirar a madeira desse daqui, o trabalho que dava antigamente, ainda dá trabalho ainda, né? Mas para fazer o tampo, nós temos que fazer com 2 centímetros, então nós temos que tirar uma tábua de 2 centímetros e depois fazer separado, né? Que é esse tampo aqui, ó. E ele também tem que ser côncavo. Por quê? Porque a hora que se tocar aqui, o som tem que bater e vibrar, então tem que sair um som agradável, né? O som tem que se mostrar, se não faz muito reto, tem que fazer um som agradável, né? Então tem que sair um som agradável. Então a rabeca é esse instrumento. Então ela é muito importante para a cultura caiçara. Tão importante como o remo, que também é um bem material da cultura caiçara, como nossas cestarias, né? As cestas de timbopeva, né? Então todas essas são coisas da cultura caiçara, né? São bens materiais da cultura caiçara que nós temos que preservar. No curso que eu vou dar a todos, eu vou ensinar como se faz a rabeca, desde como cavucar. A gente vai falar sobre a história dela, sobre os ritmos que ela tem, que são tocados, né? A gente vai mostrar uma pessoa tocando, a gente vai convidar uma pessoa para vir tocar, que toca realmente, cantar um fandango para o pessoal assistir. Então essa faz parte parte do curso que nós vamos estar planejando, tá? Tem alguma pergunta? Tem aquela outra. Nós temos a rabeca também que eu faço de cabaças. Só aquelas cabaças abóboras, né, que a gente aproveita. Também, na verdade, aqui nós não fazemos, essa aqui geralmente para tocar, né, nos folguedos. Mas nós fazíamos também tanto as rabecas de cabaça como as rabecas de bambu, gente. As rabecas de bambu quase a gente não vê falar. Essas rabecas eram feitas mais do lado de Paraty, tá? Então eles faziam rabecas de bambu. Faziam e colocavam, né? Então tem bastante coisa que a gente consegue fazer, bastante tipos de instrumento que a gente consegue fazer. Para reaproveitar. Bambu, aqueles bambu grande, né? Não, bambu japonês, tipo aquele bambu japonês, é retirado uma tampa, é deixado uma parte, faz um furo também para fazer a ressonância, e a outra parte ele fica mais ou menos fino, né? Mas o som também é muito bom. E essa daqui sim, essa daqui é com madeira reaproveitada. Essa rabeca eu fiz
para um curso, eu estava fazendo um curso sobre águas, né, do FEHIDRO, e eu estava mexendo com ela e falei, eu fiz para eles, né, que seria mais ou menos um pingo d'água caindo, né, e dando vida a uma planta, né. E eu fiz essa daqui, e tudo de material reaproveitado, reaproveitei tudo aqui, tudo madeira, eu fiz alguma machetaria aqui, só a corda mesmo que foi comprada uma corda, o restante tudo de coisas reaproveitadas, né? E dá pra gente trabalhar assim, dá pra gente trabalhar e às vezes isso aqui também pode se tornar um meio de renda, né, das pessoas. Porque hoje nós temos a rabeca está sendo bem vista em todo o Brasil, né? Não só no Brasil como fora. Então nossos rabequeiros, nossos amigos, o Fio principalmente, ele tem ido para o Japão e tem levado o som da rabeca lá. Ele está fazendo muito sucesso lá, porque a pessoa gosta do som fanhoso, são pessoas especialistas que tocam a rabeca em todo tipo de música, né? E eles conseguem tirar um som muito agradável, muito bonito da rabeca. E a rabeca é vendida, né? Nós temos aqui em Caraguá é só eu ultimamente que estou fazendo, mas em Ubatuba nós temos bastante construtores, bastante mestres que mexem que fazem a rabeca. Inclusive nós temos uma mulher, né? Tem uma mulher que ela já ganhou um prêmio com a construção de rabeca. Ela aprendeu com o mestre Mário Gato e ela ganhou um prêmio na construção de rabeca, porque as rabecas delas são maravilhosas, né? Então esse é um meio também de gente aprender um ofício, de trabalhar com a madeira e também ganhar um dinheiro, né? Porque o caiçara antigo sempre trabalhou com a madeira, sempre aprendeu, tinha habilidades para trabalhar com a madeira, com as cestarias, né? Cavucar, fazer uma colher de pau, fazer uma gamela, né? Isso fazia parte faz parte da cultura, né? E nós não fazíamos para vender antigamente, nós fazíamos para uso diário, né? Então as nossas cuias de cabaça, as nossas gamelas, nossas colheres de pau, tudo era a gente que era o homem que fazia, ou mesmo a mulher, né? Mas uma faquinha e não tinha tantas ferramentas que nós temos hoje, né? Mas faziam, né? E fazia muito bonito. E hoje quando a gente vê, a gente fica bobo de ver os trançados, né? Quando a gente vê um trançado de um cipó disso aqui, ó. Vê o trabalho que dá para fazer isso daqui. Esse cipó aqui está cortado ao meio, né? Isso aqui foi feito de timbopeva, mas temos quimbé também que é feito. Então isso aqui é preso no pé, ele vai prendendo no pé e vai fazendo. É muito difícil, muito cansativo. E eles faziam bastante, né? Isso daqui, faziam jacás, não sei se vocês sabem o que é jacá. Jacá é feito de timbopeva assim, para levar em lombos de burro. Esse aqui é cipó. E era para levar em lombo de burro, né? Ou mesmo para a gente, em casa principalmente, eu vou fazer para colocar no galinheiro, para as galinhas botar, né? Então as cabaças também têm um som legal. Essa aqui está desafinada, né? Mas bom. Então, pessoal, esse é o curso que a gente vai dar, né? Essa é uma aula, seria uma aula inaugural, mas é uma aula que eu quero que seja assim mais ou menos para demonstrar para vocês o que é a rabeca e como vai ser a aula. Então nós estamos acertando, se alguém tiver interessado, vamos se inscrever, se dá o nome para a gente, dá o telefone e a gente vai marcar direitinho e vamos conversar e ajustar um horário para que você possa fazer essa aula, tá? Sim, tá bom? Qual a média do preço de uma rabeca? O preço da rabeca, eu tenho vendido rabeca bastante, a Prefeitura de São Sebastião mesmo comprou uma minha que está lá pendurada lá né? Estou vendendo mais barato do que as pessoas, mas assim, uma rabeca de um mestre que trabalhe bem, entra entre R$800 até R$2.000. Eu vendo geralmente as rabecas que eu faço, as pessoas inclusive que procuram, a gente vende na faixa de R$600, né? E essas de cabaças mais baratas, porque é mais fácil, tem menos, né? Então esse é o preço de uma
falar sobre a cultura caiçara para mim é um prazer muito grande. Tá? É muito grande mesmo, gente. Eu não tinha esse... a gente cresceu numa família caiçara, meus pais, meus avós, meus bisavós são caiçara. A gente viveu a vida caiçara, ou pescando, ou puxando rede, ou pescando de canoa, né? Usando todo o que nós tínhamos em volta, né? Que o caiçara sempre usou a terra, a serra, o mar, né? Então sempre usou tudo isso aí. Mas a gente tem que voltar a esse pertencimento, que esse território é nosso, que nós temos o dever de proteger a nossa cultura. Então é isso que eu passo. Para mim é um prazer muito grande quando me chamam numa escola para me falar da cultura caiçara. É muito bom, porque eu fico triste às vezes de ver que as crianças não sabem nada, né? Hoje em dia nós sabíamos tanta coisa, né? A gente ia com a mãe para pegar bibigão, tarioba, pegar um marisco, né? Ia na costeira arrancar um marisco, pegar um guaiá, assoviar um guaiá, né? Que a gente pega o guaiá assoviando. E que eu tenho visto é que as nossas crianças hoje não sabem o que é isso, não sabem o que é um birbigão, uma tarioba, não sabem o que é um guaiá, né? Eles não sabem isso. Isso era normal para a gente, isso era alimento nosso diário, né? Porque nós não ficávamos, o caiçara sempre teve tudo, né? Nós tínhamos a banana, nós tínhamos a mandioca, né? Nós tínhamos o peixe. Se não dava para pescar, nós íamos tirar bibigão. Se era lua de noite cheia, lua cheia que nem agora, nós íamos para a costeira tirar marisco, né? Ou caçar guaiá. Então nós sobrevivíamos, né? E era uma época muito boa. É claro que a gente não quer que as pessoas vivam isso hoje, né? Talvez tenha mais conforto. Mas a gente quer que as crianças, nossos filhos, saibam o que é isso. Saiba que nós aqui do litoral temos uma cultura própria. E o nosso litoral, e nós caiçara, né? Embora sejamos tenhamos um vasto litoral no Brasil, e nem todo o litoral seja chamado de caiçara, né? Alguns são praianos, outros são outros designados outros nomes, as marisqueiras, né? Nós somos todos caiçara, né? E nós temos uma cultura muito grande. E nós aqui que nascemos entre o Rio de Janeiro e o Paraná, nós falamos que é um pouquinho para lá, até Santa Catarina, onde trabalhamos as pescas, até os mesmos tipos de pesca, de lá são os nossos aqui. Os bailes lá eram e ainda são em alguns lugares iguais, né? Então o fandango é sinal que o fandango é muito forte, né? Então é isso que é um prazer para mim estar falando para as pessoas e hoje ensinando a fazer a rabeca. E espero que tenha bastante gente para a gente ensinar a fazer a rabeca, tá? E que aprendam, né? Tá? E através da rabeca, gente, a pessoa fala, mas você é luthier? Não sou luthier. Luthier dá um acabamento muito grande, ele tem um trabalho, eu conheço muito bem, porque eu leio bastante sobre o trabalho de luthiers, né? Eu sou um projetista. Então a gente sabe que tem várias coisas que a gente não faz. O nosso é mais rústico. O nosso instrumento é mais rústico, a viola é mais rústica, talvez seja um pouco mais pesada, né? Mas ela tem uma ressonância boa, né? Então, mas quem aprender a fazer isso também pode seguir um caminho pela luteria, né? Aprender a fazer um curso aí, gostar, vai aprender a fazer um curso de luteria e tocar para frente e ganhar dinheiro, né? Então é isso daí, gente. Tá, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. É isso aí, muito obrigado.